Notícias recentes dão conta de que o ditador norte-americano, aquele senil, até acusado de pedofilia, está agora com a pretensão de permanecer indefinidamente na Venezuela e dizendo que a vice-presidente está cooperando com os Estados Unidos. Cooperando. Essa cooperação, você com a arma na cabeça do outro, é o que os bandidos do Rio de Janeiro fazem. É o que os bandidos dos grupos criminosos no Brasil fazem. Qual é a diferença entre este terrorista chamado Trump, este ditador chamado Trump, o genocida e ditador de Israel, Netanyahu? Qual é a diferença desses criminosos, esses dois criminosos, para a situação dos bandidos do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Fortaleza, etc. O que os repórteres da mídia tradicional falam a respeito desta situação? A gente ontem acompanhou, o Marco Rubio anunciou que seriam 3 etapas, né? Uma transição, uma reconstrução e aí sim a transição política. Mas nessa entrevista o Donald Trump deu outras pistas. Foi perguntado assim, quanto tempo os Estados Unidos vão ficar lá? Meses? 1 ano? Ele, não, muito tempo. Sem dizer assim, ó, então, mais de 1 ano, claramente, mas ele não deu um limite máximo. Aí, por exemplo, ele falou sobre a reconstrução. Olha, vai ser uma reconstrução muito lucrativa, a Venezuela vai ganhar muito dinheiro, vai receber o dinheiro de que tanto precisa. Ele estava se referindo à venda de petróleo, né, que ele está retirando aqueles entre 30 e 50 milhões de barris de petróleo para poder vender no mercado. Aí ele foi perguntado, né, se tinha, por que ele não tinha escolhido a líder da oposição, a Maria Corina Machado, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz recentemente, para comandar o país. Saiu meio pela tangente dessa pergunta, aí os repórteres voltaram com o assunto perguntando, mas por que não o vencedor das eleições presidenciais de 2024, que foi o Edmundo Gonzalez, que também é um aliado da Maria Corina Machado, como ela não pôde concorrer, foi o Edmundo Gonzalez que concorreu. Ele explicou, olha, o governo americano está tendo um bom contato com a Delcy Rodrigues, que é a presidente interina, ela está colaborando, tratando os americanos com muito respeito, e aí ficou claro por que essa parceria tinha ficado com a vice de Nicolás Maduro. O que causou estranheza foi os Estados Unidos não procurarem alguma pessoa da oposição e manterem, de certa forma, a estrutura, com o próprio Diosdado Cabello, né, que é ministro do Interior, o Padrino, quer dizer, algumas outras figuras-chaves do governo de Nicolás Maduro, apesar de ter retirado apenas o presidente. E durante essa conversa, houve a ligação do presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, e depois os repórteres puderam acompanhar essa conversa no Viva Voz do telefone do Donald Trump, que também estavam presentes o vice-presidente J.D. Vance e o secretário de Estado, o Marco Rubio. Os repórteres se comprometeram a não revelar todo o conteúdo da conversa. Depois, numa rede social, Donald Trump disse que tinha sido uma conversa muito positiva e que os dois se encontrariam pessoalmente em breve, provavelmente numa visita de Petro a Washington. Por que isso é importante? Porque o Donald Trump tem feito ameaças à Colômbia, né, porque foi questionado por que fazer essa operação na Venezuela e não na Colômbia, se o objetivo era reduzir o tráfico de drogas aqui para os Estados Unidos, e a Colômbia, sim, é o maior produtor de cocaína do mundo, e talvez fizesse sentido. Então, houve críticas tanto à Colômbia quanto ao México, que também trafica drogas aqui para os Estados Unidos. Depois do ataque perpetrado pela ditadura norte-americana e por aquele, com toda certeza, ditador chamado Trump, o número de mortos na Venezuela já chega a 100. Só de cubanos foram 32 pessoas e os americanos ainda têm a ousadia, a coragem de dizerem que vão administrar a Venezuela de forma rentável. Rentável para quem? Isto é o cúmulo do absurdo. O que vale a ONU? O que vale a OEA? O que vale esses organismos internacionais? A não ser para gastar dinheiro dos países em desenvolvimento. A América Latina precisa se organizar, precisa se unir para enfrentar esta ditadura imperialista.
rico sin educación lanza impuestos como fichas desde un trono de televisión. Nunca pisa la tierra que quema, nunca paga su destrucción, manda bombas por berrinche y le llaman decisión. No es carácter, es violencia, no es poder, es corrupción. Cuando manda el capricho ajeno, tiembla el pueblo pero alza la voz. Deciden el interés nacional sobre tierras que no son suyas. Boca llena de riqueza, manos blancas, balas sucias. El muerto siempre es el pobre, el botín no cambia de dueño. 20 años de invasiones, repiten el mismo cuento. Prometieron libertad, llegaron con ocupación. Se llevaron el futuro y dejaron desolación. Tengo rabia contra el imperio, un lamento con razón cuando un pendejo con dinero juega a ser Dios con un botón. No hay guerra que sea juego, no hay misil que dé razón. Solo madres enterrando lo que el rico no lloró. Por Venezuela alzó el grito, no la uses de distracción. Que decida su camino, sin bloqueo ni invasión. Que no repitan el cuento de salvar con ocupación. Ya sabemos cómo acaba, con pobreza y represión. Que se escuche desde el cerro, desde el barrio y el solar. Los pueblos no son juguetes de quien no sabe mandar. La riqueza firma órdenes desde arriba y en lo alto, pero el hambre ejecuta en la casa y en el rancho. Se reparten los mapas como herencia del patrón y el mundo paga el berrinche del mimado con cañón. Detengan al niño rico, no con balas, con prisión. La arrogancia se detiene cuando el pueblo alza la voz. No más guerras por capricho, no más muerte por control. Que el poder baje del trono y responda por su horror. Que decida quién trabaja, quién resiste y quién nació. La autodeterminación no se compra con terror. El respeto al derecho ajeno es la paz, no imposición. Si el poder vende la vida, que retumbe el corazón. O ministro do Interior, Diosdado Cabello, ele atualizou o número para 100 mortos. Ele disse que 25 militares morreram, mas um número grande de civis também morreram naquele ataque. E olha, mais 2 jornalistas estrangeiros foram deportados da Venezuela ontem. Eles entraram aqui pela fronteira, um mexicano e um colombiano. Mais cedo nessa semana, um jornalista italiano também tinha sido deportado. Nós jornalistas estamos impedidos, basicamente, de entrar na Venezuela, mas eu tenho imagens para mostrar para vocês que o Alex Carvalho gravou ontem aqui na fronteira, quando uma manifestação de pessoas que apoiam o governo venezuelano chavista atravessou a fronteira para conversar com os jornalistas estrangeiros, gritando palavras de ordem, pedindo a soltura de Nicolás Maduro, e depois voltaram para a Venezuela, atravessaram a ponte novamente. E aí eu tentei perguntar para eles por que eles tinham vindo aqui, que era bem óbvio, eles tinham vindo até aqui para falar com a imprensa estrangeira, porque a imprensa estrangeira não pode entrar lá no país deles para conversar com eles. E o que eles achavam disso? E eles disseram, não, vocês podem entrar, venham com a gente, enquanto atravessavam a ponte, mas obviamente na metade do caminho nós tivemos que parar, porque senão nós também seríamos detidos e deportados da Venezuela. Agora eu tenho para mostrar para vocês um detalhe interessante. Eu estava conversando com um venezuelano antes de entrar no ar aqui. É um venezuelano que morou 4 anos no Brasil e ele estava me mostrando o dinheiro da Venezuela. Eu tenho aqui 400 bolívares. Olha, parece que eu tô rica, né? É uma quantidade enorme de dinheiro. O venezuelano pode tirar no caixa eletrônico por dia no máximo 400 bolívares. Agora, o que impressiona é que parece muito dinheiro, mas
tudo isso aqui vale basicamente $1 ou o equivalente a R$5. E a vida do venezuelano é muito complicada, porque 50 bolívares, quer dizer, uma nota dessas vale uma moeda de 500 pesos colombianos. O que se compra com 500 pesos? Uma garrafinha de água, por exemplo, aqui na fronteira, vale 2.000 pesos. Então 500 pesos não é muita coisa. E é uma nota de 50 bolívares. E o venezuelano, ele trabalha com 3 moedas diariamente. Com bolívares, com pesos colombianos e com dólares. Dependendo do que ele está fazendo, se ele vai botar gasolina no carro, por exemplo, sai mais barato pagar com bolívares. Mas ele não consegue ter muitos bolívares, porque ele não consegue tirar no caixa eletrônico, tem um número limitado. Então, de vez em quando, ele tem que fazer compras em dólares. Ou, quando ele cruza a fronteira, em pesos colombianos, ou mesmo dentro do país. Quer dizer, é uma vida muito complicada, é uma economia muito complicada por causa de toda essa falta de infraestrutura e também porque o dinheiro venezuelano vale cada vez menos. Então acaba sendo mais prático para o venezuelano, é uma inflação... Imagina o Brasil nos anos 90, antes do Plano Real, quando a gente realmente não sabia quanto as coisas valiam a cada dia. Então, às vezes, sai mais fácil usar pesos colombianos ou dólar, porque aí você já sabe quanto você tem e quanto você pode gastar. É realmente muito complicada a vida do povo venezuelano no meio dessa briga entre Venezuela e Estados Unidos e o mercado do petróleo. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, confirmó que el ataque criminal de Estados Unidos se ha cobrado hasta ahora la vida de 100 personas. Desde la Unidad Nacional, Pueblo, Gobierno y también Fuerzas de Seguridad agradeció la solidaridad de todo el mundo. Por aqui você pode perceber a magnitude do ataque criminoso, assassino do terrorista e do ditador Trump, que foi lá na Venezuela nada mais, nada menos para querer controlar a América Latina. Perceba o que mostra a TV Sur aqui. Perceba aí a situação. Uno cayó aquí, muy cerca de la planta de procesamiento de aceite de esta zona económica especial. Las imágenes describen la magnitud de la agresión de Estados Unidos. A las 1:56 con 32 segundos, que me lo trae en memoria, fue en el Alfa 4. Casi a las 2 de la madrugada comenzó el ataque para secuestrar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Esto es una revolución que el presidente nos preparó para afrontar toda esta situación. Claro, esto es uno de los peores escenarios, ¿no?, que nosotros aspirábamos. Tenían en la mira neutralizar objetivos militares estratégicos, pero esta área no tiene nada que ver con lo militar. Este es el área Alfa 4 donde fuimos más afectados. Aquí tenemos 7 almacenes. Tenemos los almacenes 6 y 7 que eran del Seguro Social, que fue el área más afectada. Ahí donde tenemos la medicina, sobre todo los pacientes renales. Correcto. Los pacientes que están esperando para diálisis, ¿no? Y fueron el motivo principal del impacto de estos almacenes. Esa es la crueldad de nuestro imperio. Correcto, señor. La crueldad del imperialismo. Fue bombardear donde no tenemos la medicina. ¿Tú recuerdas, Dani? Aquí cayó el segundo misil. 2 grandes almacenes con medicamentos quedaron completamente pulverizados. Por todos lados habían bolsas con hemodiálisis. Para traer estas medicinas, Venezuela tiene que hacer un gran sacrificio, triangular con otros países por el bloqueo de Estados Unidos, pero no le bastó con eso. Bombardeó. Por aquí pasó el proyectil, ¿no?, y cayó en el cuarto de los señores. Ahí falleció una señora mayor. Otro misil cayó en este edificio, impactó 8 viviendas. 4 apartamentos quedaron destruidos. Jorge vivió para contarlo. Se salvó de milagro. Entonces yo estoy acostado como a las 2:10 por ahí. Y cuando siento la primera explosión en la meseta de Mamo, me levanto. Pero alguien me dijo, mira, aguántate o agarra Plagocil. Cuando escucho un silbido y escucho esa explosión inmensa, eso era un candelero y todas estas paredes volaron con la misma metida en ese callejoncito. La meseta de Mamo es la Academia Militar de la Armada y fue el tercer objetivo de ataque en La Guaira. Aquí murió una soldada. Las consecuencias de este acto irracional de quienes ambicionan los recursos naturales de Venezuela. Pero ese dolor se transformará en voluntad de lucha. Tomara que o povo lute mesmo
para fazer, aconteceu no Vietnã, de expulsar os yanquis imperialistas. Asamblea Popular, donde se unieron para rechazar este ataque vil de Estados Unidos. Los carteles hablan, exigiendo que Donald Trump libere al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Yo les pido, compañeros, absoluta confianza en el liderazgo que hoy nos dirige. Por supuesto que este escenario nos golpea, nos sorprende, pero ¿saben a quién nos sorprendió? A Nicolás Maduro Moro. Él lo advirtió en privado y en público varias veces. Y él instruyó en privado y en público qué hacer si ese escenario pasaba. Y estamos haciendo al pie de la letra lo que nos instruyó. Vean su actitud. Él estaba preparado para ese escenario. Enquanto isto, o Lula veta integralmente o projeto de lei que reduziria as penas de Bolsonaro e condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Eita, Lulinha danado, parabéns! Não temos o direito de esquecer o passado. Por isso, nós não aceitamos nem ditadura civil, nem ditadura militar. O que nós queremos é democracia emanada do povo e para ser exercida em nome do povo. Viva a democracia brasileira! Neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assina veto integral ao projeto de lei número 2162 de 2023, que diz respeito à progressão de regime para pessoas condenadas e à dosimetria da pena para crimes contra o Estado Democrático de Direito e para condutas praticadas em contexto de multidão. Em seguida, a assinatura, o presidente da República descerá a rampa do Palácio do Planalto.